Meus bons amigos da pecuária, sejam muito bem-vindos ao terceiro International Beef Symposium, aqui onde a gente vai falar sobre os fatores de sucesso em um time de alta performance. O que a gente precisa fazer para realmente ter uma excelente gestão de pessoas nesses tempos difíceis. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer aos meus bons amigos da Elanco que trouxeram essa oportunidade e que dividem conosco esse propósito de seguir multiplicando a capacidade que o pecuarista tem em gerar resultados. Especialmente entendendo que, no final das contas, vem uma seguinte reflexão. Por que será que algumas fazendas têm um time forte, engajado, com atitude e senso de dono, e outras não? Algumas fazendas você chega, você percebe aquela energia nas pessoas que tomam decisão, que trabalham sem precisar serem cobradas, que realmente fazem a coisa acontecer, e outras fazendas, infelizmente, onde o assunto é o tema gente, onde é uma reclamação, porque as pessoas não fazem, porque as pessoas não se preocupam. E ao longo dessa jornada, aí, com mais de 20 anos trabalhando com fazendas assim no Brasil todo, América do Sul, nós percebemos que tudo se resume em duas coisas. Em número, que é a capacidade que a fazenda tem em gerar resultado, principalmente o econômico, e em gente, exatamente isso, gente. E quando a gente fala em a capacidade de justamente criar um time de alta performance, vem a seguinte grande questão. Será, pessoal, que o processo de construção de um time vai ser absolutamente bem sucedido ou exitoso se alguma dessas frases desmotivacionais acontecerem dentro da fazenda? Vou dar um exemplo aqui. Imagino que muitos de vocês já ouviram a seguinte frase, que é não fez mais do que obrigação. Tenho certeza das pessoas que são especialmente as mais velhas, quando chegavam da escola e falavam, mãe, pai, eu fui bem na prova, tive nota 10, né? O pai olhava para o filho e falava assim, meu filho, você só estuda, você não fez mais do que obrigação. De certa forma, ser absolutamente coerente esse pensamento de não fez mais que obrigação, é uma frase tida como desmotivacional, porque, de certa forma, isso acabou não empolgando aquela criança em buscar mais novos resultados. Agora, você imagina dentro da fazenda que acontecem realmente comportamentos da liderança que acabam realmente levando a turma a falar, poxa vida, será que eu vou ter senso de dono, atitude, um time que faz? Se a pessoa ouvir, você é pago para fazer, você não é pago para pensar? Infelizmente, eu já ouvi essa frase e naquele momento eu tive que intervir. Imagina o funcionário ouvir, você é pago para fazer, não é pago para pensar. Ou mesmo, o seu salário é caro para a empresa. Imagine a autoestima de alguém que ouve que o seu salário é caro. Ou um outro tipo de comportamento, eu defino isso, nem perguntei a sua opinião. E aí você mata naquele momento tudo que você poderia ter de autonomia, por exemplo. Ou quando a pessoa entrega um resultado, rapaz, só isso, eu esperava muito mais. E aí, uma outra frase que infelizmente eu ouvi foi, deixa que eu faço, eu não confio em você para isso. Por que eu estou começando a nossa fala de hoje contando um pouco dos elementos desmotivacionais? Para que a gente possa entender que o êxito de uma equipe dentro de uma fazenda, no momento desafiador, ou de uma seca, ou do movimento de alta da reposição, ou do movimento de alta de insumos, seja o que for, ele é intimamente ligado à liderança. A equipe é sempre reflexo do líder, sempre, ou das ações ou das omissões. Um líder que não consegue construir uma relação de confiança, de inspiração, de entrega de meta batida, dificilmente vai conseguir fazer os resultados acontecerem dentro de uma fazenda. E hoje aqui, no terceiro International Beef Symposium, eu vou passar para você um passo a passo para que você saiba construir um time que realmente entrega independente do cenário. E para que a gente possa entrar nessa metodologia, que ele é comprovada, aplicada em muitas fazendas aí na América do Sul, especialmente as de mais alta performance, a gente precisa definir de uma forma muito objetiva o que é gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? O que é gestão de RH?
Gestão de pessoas, pessoal, é fazer de tudo para que as metas da fazenda sejam batidas e as pessoas sejam felizes. Então, na forma mais simples e objetiva de se entender o que é a gestão de RH, eu poderia usar todo o nosso tempo aqui nesse encontro, simplesmente tendo todas as definições sobre o que é gestão de RH, mas no final das contas as metas da fazenda estão sendo batidas, as pessoas são felizes, motivadas, engajadas, então, sim, existe gestão de pessoas. Agora, se eu tenho só uma fazenda com meta batida e as pessoas são tristes, rotatividade é alta, as pessoas não têm engajamento, então não tem gestão de pessoas. E se for o contrário, todo mundo ama trabalhar naquela fazenda, mas infelizmente a fazenda não entrega os resultados, é um outro movimento que não tem gestão de RH. Então, a gestão de RH é usar ferramentas, conhecimento, práticas que eu vou entregar para você hoje, que fazem com que a fazenda tenha meta batida e que as pessoas sejam felizes no seu trabalho, que façam algo além do motivo principal que muitas vezes acontece nas fazendas, que é o dinheiro. Então, as pessoas vão trabalhar por algo que vale mais do que dinheiro. E muito bem, o que eu preciso então fazer para que eu possa construir realmente um time que entrega lucro em tempos difíceis, em tempos fáceis, seja em qualquer momento de duração dessa empresa. Então, primeiro grande ponto é reconhecer que a base de todo o processo é que existe gente boa e gente fraca para aquela tarefa. Não estou avaliando o ser humano em si, mas nós sabemos que se o camarada é goleiro, ele tem que jogar no gol. Se eu pegar um goleiro e colocar no ataque, dificilmente ele vai ter o mesmo desempenho, afinal, ele é goleiro. Então, eu tenho que entender que para cada função eu tenho as pessoas com maior habilidade. E reconhecer, de fato, que tem aquelas pessoas que têm os meus valores, que têm os meus princípios, que querem trabalhar comigo, que têm sangue no olho e têm força de trabalho. Entre nós, aqui numa linguagem mais simplória, eu tenho gente certa para aquela função e tenho gente errada para aquela função. E eu não posso errar nessa escolha. E aí todo mundo fala, Antônio, mas isso está difícil, me indica um peão bom e não aparece ninguém. Você sabe quando alguém me pergunta assim, ou me pede, Antônio, me indica um peão bom, um bom gerente, um tratorista, seja o que for, eu faço a seguinte pergunta: você é a fazenda sonho para se trabalhar na região? Como assim, Antônio? Exatamente. Todas as regiões existe uma fazenda que o sonho de todos os funcionários das outras fazendas é trabalhar lá. Falou, não sei. Se eu não sei, nós vamos ter dificuldade. Por quê? Porque para eu fazer uma seleção, o primeiro ponto, eu preciso atrair as pessoas para trabalhar conosco. Só com uma boa atração, que o nome técnico dos especialistas em RH, eles chamam de recrutamento, mas que no final das contas, o nosso nome mais sertanejo, eu preciso atrair boas pessoas para trabalhar comigo. Como que eu atraio boas pessoas para trabalhar comigo? Quando a fama da minha fazenda é uma fama de uma fazenda legal, positiva, que paga bem, que tem gente séria, que as pessoas evoluem. Vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Determinado dia eu fui para uma fazenda, primeira vez, não conhecia a fazenda, e aí eu parei no posto para perguntar, e eu cheguei no posto e perguntei, olá, tudo bem, meu amigo? Onde fica a entrada para ir para a fazenda São Pedro? Ele falou, rapaz, você está indo na São Pedro? Eu falei, vou sim, senhor, por quê? Ele falou, mas ninguém para lá. Rapaz, ó, eu trabalhei lá, fulano trabalhou, todo mundo aqui trabalhou lá e ninguém para lá. Tenho certeza que você não vai ficar 3 meses lá. E lá tem uma mulher briguenta, fofoqueira, o salário sempre atrasa, as casas sobem dentro. Rapaz do céu, ó, você é mais um que vai entrar e vai sair em menos de 90 dias. E naquele momento eu percebi que eu tinha sido justamente contratado para ajudar a estabilizar a equipe. E aí eu falei assim, olha, o nosso problema é maior, porque a fama da fazenda é muito ruim e a fama é reflexo da atitude sempre da liderança. Tirando esse exemplo aqui, então, o que eu preciso? Eu preciso olhar para o espelho e fazer a seguinte pergunta: as pessoas têm o sonho de trabalhar comigo ou não? Então, eu preciso atrair. Segundo, depois que eu atrair, eu vou selecionar. E aí eu vou selecionar de acordo com meus valores e com o perfil que a fazenda espera para aquele profissional. E aí eu vou manter essa equipe. Muito bem, Antônio, falar aqui na palestra parece simples, mas como que eu faço isso na prática? A estrutura básica, pessoal, metodológica que nós vamos oferecer para vocês aqui é essa.
o processo de gestão de recursos humanos para um time de alta entrega em momentos difíceis, ele precisa que você que está me assistindo hoje execute, exerça um princípio de ter valores claros. Esses valores, e valor é tudo aquilo que acontece quando você não está na fazenda, valores claros, que é a alma da fazenda, que é a personalidade da fazenda, visão para onde eu estou indo, e construir um ambiente de autonomia, domínio e propósito, tá? Nossa, Antônio, mas caramba, como assim? Fica tranquilo que nos próximos minutos eu vou detalhar como você vai criar os valores, estabelecer visão, criar autonomia e domínio, principalmente inspirar as pessoas através de um propósito. E tudo isso num horizonte muito claro, que é a liderança. Como eu falei para vocês na abertura da nossa fala de hoje, né, a equipe é reflexo do líder, das suas ações e omissões e de seus valores. Então, muito bem, se você não pegou papel e caneta ainda, pegue o papel e caneta, né, deixe no jeito aí, que eu preciso que você registre, né, essas etapas para você aplicar imediatamente após a nossa fala. Então, muito bem, os valores, né? Esses valores, quais são os valores que a fazenda quer ter, né? E vou falar para vocês, olha, sabe esse quadrinho que muita pessoa vai lá no Sebrae e faz o quadrinho dos valores na parede? 99,9% das vezes esse quadrinho não serve para nada, sabe? Por quê? Porque a construção de um valor precisa entregar uma evidência. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Primeiro valor que as fazendas de alta performance precisam ter: excelência operacional. Combinou, está combinado, vai fazer, faz bem feito. Responsabilidade, que é assumir para si o resultado entregue. Asseio, que na fazenda nós chamamos de zelo, né? A atividade pecuária, ela é intimamente ligada ao detalhe e excelência operacional, ao cuidado, ao capricho, né? Chamamos isso de asseio, né? Então, aquele asseio, seja o asseio com a máquina, o asseio na hora de fazer uma aplicação, um trato no coxo, o asseio no manejo de pastagem, o asseio da vestimenta, então, o asseio. Outro valor importante é a evolução contínua. Nós sabemos aqui que te trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai te levar adiante. Quantas novas tecnologias chegam, quanta coisa boa a Elanco trouxe para nós ao longo dessa jornada da atividade pecuária, que no final das contas, a única certeza da vida é que as coisas mudam e eu preciso continuar mudando. Quinto valor, controle atuante. Se eu não tenho número, eu não tenho nada e ponto final. Respeito às pessoas e foco no resultado. Muito bem, Antônio, eu estou achando teórico demais. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Como você deve fazer para escancarar os valores? A primeiro momento, você vai chamar a tua equipe, vai sentar com ela na mesa do teu escritório, na tua sala na fazenda, e vai falar assim: vamos fazer uma lista aqui das 10 coisas que nós achamos certo acontecer na fazenda. Como, por exemplo, eu acho certo o capricho, eu acho certo cumprir o combinado, eu acho certo cumprir os prazos, eu acho certo a limpeza. E você vai fazer uma lista das 10 coisas que vocês acham errado, né? Acho errado a falta de respeito, acho errado a mentira, acho errado aquilo, né? Eu acredito que isso não é bom, então eu faço essa lista do que é certo e o que é errado. Baseado nessas duas listas, você verifica se aqueles valores que eu acabei de citar para você estão naquelas listas. E naquele momento você combina com a turma. Então, muito bem, pessoal, a partir desse momento, quer dizer então que responsabilidade que respeito? Sim. Que fazer certo? Sim. E você constrói então com a tua equipe esses valores, as virtudes que você espera, mas principalmente, se você esqueceu tudo que eu falei até aqui, não tem problema, mas isso que eu vou falar agora é fundamental. Quais são as evidências que aquele valor está sendo praticado? O que eu quero dizer com evidência? Vamos colocar que você estabeleceu que um dos valores é zelo ou asseio. A maior evidência que eu tenho zelo e asseio, as evidências: trator sempre guardado no barracão, nunca tem sujeira no terreiro das casas, terminou um trabalho de curral, o curral está limpo. Então, não adianta eu ter o quadrinho dos meus valores se eu não tenho a evidência, o símbolo que ele está sendo praticado. Então, o mais importante do que até simplesmente ter os valores são os símbolos. Por exemplo, transparência. Acreditamos? Então, qual que é o símbolo da transparência? É a fazenda, as pessoas terem a coragem, terem a liberdade de falar o que elas pensam.
De nada vale eu colocar no papelzinho, eu tenho transparência como valor. Então, o coração da gestão de RH é você estabelecer valores fortes e não valores limitantes. Ouça bem aqui comigo, infelizmente, muita fazenda tem valores limitantes, como, por exemplo, desconfiança, falta de respeito, ausência de zelo, e aí você, ausência de autonomia. Então, esses valores limitantes, se você tem esses valores limitantes, esquece, tá? Então, você precisa ter claro quais são os valores da sua fazenda, da sua empresa e, principalmente, quais são os símbolos e evidências que aquele valor está sendo praticado. Então, essa é a base da gestão de recursos humanos, é a fazenda ter alma e personalidade, tá? Para fechar isso, sabe aquela fazenda que você chega e você vê tudo limpo, organizado, as pessoas com uma postura adequada, as máquinas do barracão, o gado bem manejado, o coxo funcionando. Aí você chega em outra fazenda, o povo já com a camiseta de eleição de 4 anos atrás, do candidato que perdeu em furada. E aquela tropa magra, peluda, você está entendendo esse cenário? Então, na hora que você entra na fazenda, você já vê quais são os valores, né? E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fundamental na estrutura básica é que não existe gestão de pessoas e equipe de alta performance sem visão. Visão, exatamente, né? Nada pior para uma equipe do que não saber para onde a fazenda está indo, do que onde indica sucesso. E aqui eu quero colocar para vocês a base estratégica de uma visão de uma fazenda de pecuária. Primeira coisa, a fazenda tem que pensar de manhã, tarde e à noite num único número: ganhar mais do que 4% do que vale a terra. Eu sei quanto vale a fazenda, faço a conta 4% vezes o valor da fazenda, então eu tenho aí meu alvo estratégico. Meu segundo alvo estratégico, eu preciso ganhar mais do que 20% sobre o que vale o meu rebanho. Eu sei o que vale o meu rebanho. Então, olhando esses dois números, eu entendo que se o 4% sobre o que vale a terra for mais dinheiro do que os 20% pelo que vale o rebanho, significa que tem pouco gado na fazenda. Então, eu preciso que esses dois números sejam muito próximos e, baseado nisso, eu chego no reais por hectare ano. Então, eu, como líder, sei qual é a minha visão estratégica. E, a partir daí, que essa matriz das metas estratégicas, eu desdobro para a meta tática, que é cumprir minha margem sobre a venda, que no caso da cria é 35, do ciclo completo é 30, da recria engorda é 40 na margem sobre a venda de produção e 18% final. Então, atividade pecuária, simplificando aqui para você que está hoje no terceiro simpósio, é que eu preciso produzir com uma margem de 40%. E no caso da engorda, a minha margem final vira próxima a 18% por conta do ágio do bezerro. Então, eu monto um projeto focado na margem, tenho minha meta de receita, meta de desembolso, meta de custeio de produção, meta de ganho médio diário, de lotação, meta de reais cabeça mês de desembolso, meta para os valores de venda, total de compra, total de venda, arrobas por hectareano, quilo de bezerro desmamado por matriz exposta, que é o índice da cria com maior correlação com lucro, né? Preciso trabalhar a evolução genética e o ganho de carcaça líquida em confinamento. E aí está a Elanco aí com uma série de tecnologias para que vocês conquistem os resultados em nível tático. Então, a partir desse momento, eu chego para o nível operacional, que é buscar novas metas operacionais. Lembra que fazer gestão de recursos humanos é ter gente feliz e meta batida? Quais são as metas? São essas que eu estou colocando aqui. No nível operacional, eu tenho todos os elementos de fertilidade, perda pré-parto, taxa de desmame, mortalidade de bezerro jovem e adulto, tenho aí peso ao desmame, relação de desmame, que é o peso do bezerro pelo peso da vaca, idade da primeira cria, índice da IATF, conversão alimentar, taxa de desfrute, idade, peso ao abate, ganho de peso nas águas e nas secas, peso ao entoure, condição e organização da infraestrutura, que eu já falei para vocês, limpeza e organização das instalações, como nível operacional, eficiência de trato, pressão de pastejo e qualidade do manejo, as alturas de manejo, consumo de suplemento, score de fezes, homogeneidade de lote, condição corporal, qualidade de água e mansidão. E alguém fala: Jesus amado, Antônio, preciso de tudo isso? Você quer ter uma fazenda lucrativa? Você quer ter uma equipe engajada? Sim. Sonoro, sim. Você precisa ter metas. E essas metas que eu acabei de compartilhar com você aqui são fundamentais para você
alinhar a tua equipe na conquista dessas metas. Ah, mas eu só tenho um funcionário, não tem problema nenhum. As metas são as mesmas. É claro que a forma com que você vai ter a comunicação é mais simples, só tem um funcionário. Ah, eu tenho 400 funcionários, problema nenhum. Importante que cada um de nós tenha meta e uma visão clara do que indica sucesso. Então, nesse momento, eu mostrei que eu preciso ter valores sólidos e metas claras, né? A partir desse momento, para que essas metas sejam batidas, eu preciso de autonomia, né? Que é o camarada poder tomar a decisão. E ouça bem essa frase. Eu preciso entregar liberdade sobre os meios para cobrar responsabilidade sobre os fins. Tá? Se eu não entregar liberdade sobre os meios, eu não consigo ter responsabilidade sobre o fim. Então, primeira coisa para a minha equipe ter autonomia. Eu já tenho valores, já tenho visão. Torne claro o resultado que espera. Não é foco na tarefa, é foco no resultado. Segundo ponto para autonomia, né? Implante rituais de acompanhamento. Quais são os rituais? Toda semana uma reunião da programação semanal, que fez o que não fez, o que vai fazer. Todo mês uma análise mensal, programação do mês e o que vai ser no próximo mês. Um fechamento trimestral, que é quando você olha para frente, para os próximos 4 meses. E uma análise anual de como foi a fazenda. Eu preciso ter rotinas e rituais de controle, né? Meu peão, um caderno, e se aconteceu o que era para acontecer. Esse é o ritual de controle, porque se eu consigo acompanhar a execução, ele caminha bem. Tá? Preciso que você contrate em alto nível, né? Na dúvida é não, porque como eu vou dar autonomia para alguém que eu não confio, tá? Preciso ter as regrinhas dentro da fazenda, que é o regimento interno, para saber o que pode e o que não pode, e tem aí um organograma funcional, né? O organograma é quem faz o quê. A partir desse momento, eu consigo delegar as minhas tarefas e não delargar as minhas tarefas. Qual a diferença entre delegar e delargar? Quando eu delego, eu deixo claro o resultado que eu espero, o prazo, negocio como ele vai fazer. E delargar, falou, vai lá e faz. Isso não é delegar, porque não tem prazo, porque não tem resultado esperado, e aí não é delegar, e sim delargar. Então, nesse momento, lembrem, construir valores, estabelecer uma visão, criei um ambiente de autonomia, onde eu deixo ele trabalhar e cobro pelos resultados. Domínio, o que é domínio? É saber fazer. Pecuária é excelência operacional e minha equipe tem que estar bem, sempre treinada. Como eu construo domínio? Buscando amanhã ser melhor do que hoje. Então, a estrutura do domínio, do desenvolvimento é saber que eu preciso fazer tudo muito bem feito, não abro mão do detalhe, e aí tenho metas ambiciosas, para essas metas ambiciosas eu tenho controle na mão, e aí invisto em conhecimento. Ou seja, eu treino a minha equipe, visito novas fazendas, para que eles batam aquelas metas que eu já indiquei. E aí a equipe ela é desenvolvida não no treinamento apenas, mas ela é desenvolvida principalmente na execução daquele treinamento para bater uma meta. Então, eu tenho treinamento para diminuir mortalidade, eu tenho treinamento para aumentar ganho de peso, eu tenho treinamento para poder justamente ter um manejo de pastagem com foco em ganhar 600 gramas nas águas. Então, eu tenho meu treinamento orientado a minhas metas e justamente buscando que a pessoa tenha os números para saber se deu certo ou deu errado. Então, o crescimento do conhecimento das pessoas na fazenda ou domínio vem dele executar e medir se o que ele executou vai bem. Esse é o domínio. Então, invista em conhecimento, treinamento e acompanhamento da execução do que foi treinado. Fazer o treinamento e executar imediatamente. E aí vem o elemento de propósito e atitude de dono. Que história é essa de atitude de dono? Como que eu consigo... Antônio, aqui ninguém tem atitude de dono. E agora, olhe bem para mim aqui. Ó. Se você quer um colaborador que tenha atitude de dono, sabe o que você precisa? Que ele seja dono. Não tem como você pedir atitude de dono se ele não é dono. Como assim, Antônio, ele ser dono? O dono sou eu da fazenda? Eu sou o líder? Não é isso. Ele pode ser o dono do manejo da pastagem, dono do escritório de controle, dono do desempenho do gado. Esses dias, olha o que eu fiz. A gente chegou numa fazenda e falou, chegamos para o controlador. Eu falei, controlador, você não é mais controlador. Você é o líder do centro de inteligência e você é dono de todas as rotinas administrativas da fazenda. Você percebeu o que é atitude de dono? Então, primeiro o cara tem que ser dono de algo, que é dono de um resultado dentro da fazenda, né? E aí, justamente, vem o segundo ponto. Você não delega uma tarefa, você tem uma missão. Qual que é a diferença de uma tarefa e uma missão? Ele entender o efeito daquilo que ele está fazendo no todo.
né? Isso é a diferença entre uma tarefa e uma missão. Você não está indo salgar um coxo e levar um suplemento. Você está cumprindo a missão da gente conseguir alimentar o mundo, de cumprir a previsão de abate, de levar a fazenda para um alto nível. Porque se ele não fizer o trabalho dele de suplementação de forma adequada, a previsão de abate não vai ser cumprida. Então, ele não está salgando o coxo, ele está garantindo que a principal meta da fazenda seja cumprida. Entenderam a diferença entre tarefa e missão? Terceiro ponto, foque nos resultados esperados, né? Mais no resultado do que na tarefa. Você faz do jeito que você quiser, o resultado é esse. Então, esse é um ponto importante, onde você dá essa liberdade, dá autonomia e ele se sente, poxa, eu posso decidir. Pergunto para vocês que estão me vendo aqui hoje, você ficaria numa empresa onde a tua opinião não vale? Não, né? Então, você quer ficar numa empresa onde a tua opinião vale. Então, faça valer a opinião dele. E se a opinião dele não for boa, faça uma pergunta até ele se ajustar. Sai do pé chulé. É o quarto elemento para a atitude do dono. Evite microgerenciamento. Tá? Deixa a pessoa trabalhar, combine as datas de contato, oriente, mas não fique 24 horas atrás da pessoa, atrapalhando o trabalho dela. Né? Evite o microgerenciamento para que você fale, olha, no dia tal, eu espero esse resultado. Precisamos ter 18 bois com 20 arrobas para um próximo mês. Né? E aí você vai perguntar se você está conseguindo ou não. E nas tuas rotinas, que eu já falei aqui na nossa palestra, com a tua rotina semanal, você cobra ele. Quinto elemento, fale sobre dinheiro. Nada mais poderoso que a pessoa ter atitude de dono quando ela pode decidir sobre dinheiro. Como assim, Antônio, fale sobre dinheiro? Bom, uma fazenda que tem um gerente, o gerente precisa ser dono do orçamento. Que gerente é esse que não tem um orçamento para gerenciar? Ah, mas eu não tenho gerente, minha fazenda é menor. Você tem um capataz? Então ele vai cuidar do orçamento daquele lance de cerca. Vai lá para ele, seu João, vamos fechar aqui essa área? Vê com a gente quanto vai custar as lascas, os palanques, o arame, né? Quanto vai gastar nesse negócio? E aí, a partir do momento que ele não está falando do orçamento da fazenda, mas está falando do orçamento ali, daquela cerca que vai ser feito, e aí você fala, e você acredita que dá para gastar menos? Como você pensa em fazer melhor? É impressionante que quando você fala sobre dinheiro com o teu colaborador, respeitando essas regras que eu coloquei aqui, a atitude de dono cresce, né? Ofereça liberdade para demitir e contratar. Se a equipe dele, ele contrata, ele demite. Evidente que numa demissão, a justificativa é fundamental, que você nunca pode demitir e a pessoa ficar com cara de ué. Isso não vale. Né? E por último, cumpra o que você falou que iria fazer sempre. Né? Nada pior que você trabalhar com alguém que não cumpre o combinado. E aí, para fechar toda a nossa estrutura, tudo isso que é visão, valores, autonomia, domínio e propósito só vai acontecer quando eu tenho uma liderança atuante. E segundo meu ídolo aqui, nosso grande professor Vicente Falcone, ele falou que liderar é bater metas através da equipe fazendo certo. Ou seja, se a minha equipe está batendo meta, eu estou liderando. E principalmente respeitando os valores que é fazendo certo. Liderar é pôr coragem na alma das pessoas. Liderar é definir um caminho e criar todas as condições para esse caminho a ser percorrido. E principalmente liderar e assumir responsabilidade. Ninguém é mais importante na fazenda um do que o outro, mas tem maior responsabilidade. O salário não define a importância de ninguém, mas o salário define a responsabilidade. Quanto maior você está no nível hierárquico, maior a sua responsabilidade sobre o resultado. Né? E aí, dentro do aspecto liderança, a gente gosta muito desse pensamento, eu preciso sempre ter visão, né? Capacidade que eu tenho visão, coragem para fazer e competência para executar. Então, a liderança pressupõe aí que você saiba para onde você quer ir, tenha coragem para ir e competência para ir lá. Pecuária pode entregar para você, meu amigo, 4% do vale a fazenda ou mais, uma arroba com 40% de margem, uma taxa interna de retorno de 2% ao mês, 15% a 20% sobre o que vale o rebanho. Eu desafio alguém que ganha mais dinheiro do que um pecuarista profissional. Mas, para isso, eu preciso ter o quê? Valores, visão, autonomia, domínio e propósito, num horizonte de liderança, com uma visão clara, coragem para fazer e competência para executar. Lembre disso, aplique imediatamente esses conceitos que a sua vida como líder, como empreendedor rural, vai transformar. E eu quero deixar aqui que, sob a direção de um forte general,
não haverá jamais soldados fracos. Gente, muito, muito obrigado pela oportunidade, contem conosco e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.